Sejam os motores de corrente contínua na configuração de excitação separada e shunt, considerando acionamento direto de uma carga com comportamento de conjugado constante em relação à velocidade, 50% do nominal da máquina, demonstra e explica a partir das equações de regime permanente da velocidade e do torque como é possível controlar essas grandezas sem modificar os parâmetros físicos, de tal forma que as máquinas possam operar a carga em condições de velocidade acima e abaixo do seu valor de velocidade nominal. Conclui efetuando uma comparação das estratégias aplicáveis nas duas configurações de máquinas. Bom, para entender como controlar a velocidade, precisamos isolar a ômega, que é a velocidade angular, nas equações do motor CC, sendo elas VA, EA e T, isso em regime permanente. Manipulando essas equações, isolando ômega e substituindo 2 em 1, nós vamos ter essa equação, isolando a corrente de armadura na equação 3, substituindo ela na equação 1, teremos essa equação aqui da velocidade. Velocidade é igual a VA sobre kφ menos RA vezes torque sobre kφ ao quadrado. Como a característica da nossa carga é de torque constante, teremos que as duas variáveis de controle serão a tensão de armadura e o fluxo eletromagnético. Analisando a equação final obtida pela manipulação dos demais parâmetros do motor, podemos observar que a velocidade é diretamente proporcional à tensão de armadura e inversamente proporcional ao φ. Como vocês podem ver aqui, a gente até viu isso daí no exercício anterior, essa relação, e inversamente proporcional ao fluxo, ou seja, como iremos fazer o nosso controle. Para operação abaixo da velocidade nominal, nós podemos manter o fluxo eletromagnético no seu valor nominal, ou seja, no seu valor máximo, e reduzir a tensão de armadura, porque já que eles são diretamente proporcionais, conforme a gente vai reduzindo a nossa tensão de armadura, a velocidade vai cair linearmente. E agora, para a operação acima da velocidade nominal, a gente mantém a tensão de armadura no seu valor máximo, no seu valor nominal, e reduzimos a nossa corrente de campo. Por quê? Porque essa é diretamente proporcional ao fluxo, considerando a operação na região linear da curva de magnetização. Com isso, conforme a gente aumenta, conforme a gente diminui a nossa corrente de campo, a velocidade do motor vai aumentar acima do valor da nominal. E agora, comparando essas relações para diferentes configurações de motor, no caso de excitação separada e o shunt. No caso da excitação separada, como os circuitos de armadura e campos são separados e alimentados por fontes distintas, não haverá problema nenhum em operar tanto acima quanto abaixo da velocidade nominal, sendo necessária apenas a regulação de qualquer uma das fontes VA ou VF, como o RF é um parâmetro fixo, constante. A partir do momento que a gente diminui a tensão de campo, a gente vai estar diminuindo também, como consequência, a nossa corrente. Isso daí é dependendo da nossa necessidade. Agora, para o motor shunt. Já que o motor shunt possui ambos os circuitos de armadura e de campo conectados à mesma fonte VT, isso vai dificultar o controle dos parâmetros visto anteriormente, uma vez que, ao se alterar a tensão de armadura, a gente vai estar alterando junto a nossa tensão de campo, E como já havia falado anteriormente, uma vez que você mexe em um, você influencia no outro. Então, isso vai impactar o nosso fluxo eletromagnético, tornando a velocidade instável, sendo necessário, portanto, uma modificação externa, Então, é isso.